Boa noite, então, a todos mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Hoje Boa noite. dando boas-vindas ao George, e vamos continuar aqui, Revista Espírita de abril de 1860, nos artigos que eu já passei aqui. Os artigos, variedades já foi. Ditados espontâneos, né? Dissertações espíritas. Isso. A gente aproveita para inicialmente fazer um convite aos bons espíritos que estão sempre ao redor de todos nós, né? Que nos iluminem, que nos ajudem, que a gente possa aproveitar esse momento para bom aprendizado. Que os espíritos que estão ao redor com vontade de aprender, né? Às vezes passando por dificuldades também, que possam encontrar em cada um de nós, sondando os nossos pensamentos, o quanto isso aqui tem feito bem para nós, e que eles possam se inspirar nessa autodescoberta também, né? Vamos receber também o Gleison, está entrando. Ué. Chegou. Boa noite, Gleison. Boa noite a todos. Desculpa aí o atraso. Tudo bem. Chegou em tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eu vou começar, então, fazendo a leitura, depois, qualquer coisa, alguém me ajuda aí, tá? Hoje eu falei menos, hoje eu não... Eu já estou com a voz boa. Então, a primeira é o Anjo das Crianças. Meu nome é Micael. Sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Que suave missão e que felicidade proporciona à alma. Agora que eu vi isso aqui. A guarda das crianças, perguntareis. Mas não tem suas mães bons anjos prepostos a essa guarda? Por que ainda é necessário um espírito para delas se ocupar? Mas não penseis nas que não têm mais essa boa mãe? Não as há e muitas? E a mãe ela mesma, por vezes, não necessita de ajuda? Quem a desperta em meio ao seu primeiro sono? Quem a faz pressentir o perigo, inventar o alívio quando o mal é grave? Nós, sempre nós. Legal isso aqui, né? Numa das palestras do Paulo Henrique, ele estava falando sobre magnetismo, né? E uma coisa que eu já tinha ouvido já fazia um tempo e ele repetiu, que o sopro da mãe, né, quando ela não tem nada para fazer, ela fica ali assoprando a criança para ela melhorar, é um ato de magnetismo, né? Ela está provocando uma reação na criança, né? E muitas vezes isso aqui a gente fala que é instintivo, mas vai saber o que é esse instinto, né? Se não é também essa inspiração. Sim. Nós, sempre nós. Nós que desviamos a criança do barranco para onde corre traquinas, que dela afastamos os animais perigosos e afastamos o fogo que poderia misturar-se aos seus cabelos louros. Isso aqui eu acho um pouco estranho. É estranho, né? Afastamos o fogo. Não sei, de repente inspira a criança a se afastar de lá. Sempre. Se a criança está brincando com alguma coisa de fogo, né? Perto do fogo, já aconteceu comigo. Então, e eu acho que realmente eu fui ajudada, porque quase que eu caí em cima do fogão, em cima de um monte de panela, e eu estava caindo, e eu vi um negócio branco passar na minha frente. Nossa. Depois, quando eu vi, eu estava no banquinho de novo, em pezinha. Caramba! E eu falei, gente, será que eu achei que eu estava caindo, né? Como que eu tô aqui de pé? Mas eu estava com aquela adrenalina, né? Quando a gente tá em perigo. Falei, não, eu tava caindo, eu tenho certeza que eu tava caindo. Mas passou um negócio branco assim e me colocou de pé. Olha só. Então, senão eu ia de cara lá com as panelas. Interessante, né? A gente tende a achar que... fogo, eu já olhei e lembrei, assim, eu tinha até esquecido. Diga, Emílio. Ô, Paulo, eu entendi esse ponto aqui, né, quando ele fala que
Isso que vocês já comentaram, né? Que afasta a criança do fogo e tal. Agora, eu sou muito apegado a pequenos detalhes. Hum, Eu achei interessante quando ele fala cabelos louros. E hum. eu fiquei questionando por que que ele falou cabelos louros, por que que ele fez esse destaque. É. Ele deve ter falado isso porque os franceses eram brancos, né? E ele Uhum. estava se comunicando ali, né? Na França. Então, naquela época, como ele, na França, as crianças eram em geral loiras, né? Pode, foi mais ou menos o que eu pensei. É, Isso é bom porque a gente já pode mais ou menos, não sei, talvez localizar o espírito, né, que fez essa mensagem. sim, sim. Isso aqui é uma coisa interessante, né? É, quando eu comecei a estudar a revista espírita no grupo, eu lia as coisas e eu já começava, nossa, então é isso aqui, é verdade e tal. E aí a Ariane, os outros que estavam na época, né? Mas Paulo, peraí, esse aí é um espírito falando, calma. Aí falando, nossa, é verdade, é um espírito, é a opinião de um espírito, né? Fala, Narita. Eu estava lendo esse texto e eu estou achando que tem muito problema de tradução. Hum, você Sabe, chegou a ver? Não. tem hora que parece que o espírito é uma mulher que está falando, tem hora que fala como no masculino, então eu estou É, achando que tem questão de tradução aqui, é. sabe? Tem alguém aqui que fala francês? Parlez-vous français? É, A gente, Eu entendo um pouco. Ai, aqui no é. Kardecpédia, tem aqui no final, na primeira página, obra de Kardec, Revista Espírita, e vocês conseguem baixar as versões originais. francês, né? É. Então, Uhum. aqui, ó, a gente poderia, só é chato de chegar no ponto, porque na maioria delas não é pesquisável. E o Ah, texto, então você tem que ir tentando se localizar, tá vendo? Eu vou fazendo assim, março, março, que é isso aqui? Ditados espontâneos, ainda é março. Então, aí a gente poderia chegar lá em abril. Acho que eu não vou fazer isso agora porque vai demorar muito. Ô, Ah, já Paulo, passei. Ah, inclusive eu peguei aquela versão da revista do Paulo, né? Que hum, tem as observações, e a tradução é diferente dessa que você está lendo. ah, a gente poderia olhar ela. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Isso aqui é um trabalho que às vezes surge no meio dos nossos estudos. 60 não está aberto. Que esse é da ID, né? A dele é da versão da ID. É, aqui, Vista Espírita de março, Abriu viu? o anjo. Cadê? Pronto. Ditados espontâneos. Acho que é a Aqui, página 82. achei aqui, ó. Chama-me Micael. De repente a gente pode seguir por aqui. Ah, tem coisas aqui que às vezes a tradução da FEB está melhor, às vezes a daqui está melhor. É. Onde eu parei? Nossa missão é doce. Somos nós ainda que lhe inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhum dos mais maus mesmo poderia nos evitar. Há sempre um instante em que seu pequeno coração nos está aberto. Mais de um entre vós se espantará dessa missão. Mas não dizeis frequentemente: há um Deus para as crianças?
pergunta, né? Um Deus para as crianças, sobretudo para as crianças pobres? Isso aqui é estranho, né? Não, É. não há um Deus, mas anjos amigos. Mas anjos amigos. E como poderia explicar de outro modo os salvamentos miraculosos? Há ainda muitas outras forças, Forças. das quais não supondes mesmo a existência, e há o espírito das flores, o dos perfumes, os há os milhares, cujas missões mais ou menos elevadas vos pareceriam deliciosas, invejáveis segundo vossa dura vida de provas. Eu os convidaria a vir a vosso meio. Eu estou neste momento recompensado de uma vida toda devotada às crianças. Casada jovem com um homem que as tinha muitas, não tive a felicidade de tê-las por mim mesmo. Toda devotada a eles, Deus, o bom e soberano Senhor, concedeu-me ser ainda o guardião das crianças. Tá muito esquisito esse negócio, né? Não acho. Eu acho que, assim, quando ela estava encarnada, ela era uma mulher e agora é um anjo, né? E anjo não tem sexo. Então Mas fala ele no fala, mas é que ele fala no começo, peraí, que o nome é ele é Micael, mais, né? Micael, né? É o nome de um anjo. Pode ser uma falange de anjos, né? Pessoas desencarnadas que viram anjos, Micaéis, não sei. Deixa só ver se eu falar, a gente Eles já. são um espírito, né? Imagino. É, Eu nunca Pelo que falo eu Micael. entendi, pelo que eu entendi aí, Paulo, que ela seria uma tutora, né? Igual o Givaldo, né? Que ela acolhia as crianças tipo orfanato, né, em vida. Ou eu posso estar enganado, eu creio que seja isso. pode ser, pode ser. Tem que lembrar sempre, né, que o anjo é um espírito, né? E aí, e na verdade, do jeito que ele está falando aqui, é uma maneira, tá meio difícil as ideias, sabe? Não tem aquela clareza, né, de um espírito elevado mesmo. Não que ele seja maldoso, não isso, né? Diga, Jorge. Eu entendi como a relação dele com Peraí, falhou tudo, não deu para ouvir nada. Tenta de novo. ele entendia como se um homem, mas ele fala como um homem, mas ele está falando de uma encarnação como mulher. Pode Então, ser. Então, eu ele mesma fala assim: coisa. eu estou nesse momento recompensado de uma vida toda devotada às crianças. É, Quando, na minha encarnação, era uma jovem casada com um homem que tinha muitas e não tive a felicidade de tê-las por mim. Ou seja, ele era encarnado uma mulher, uma Sim. pode jovem que ser. não pôde ter filhos biológicos e que foi casada com um homem que tinha muitas crianças, onde ela Uhum. começou a semente do amor pelas crianças. E, fatalmente, no plano espiritual, como a sexualidade, enfim, as posições mudam, ele se apresenta como um homem agora, mas devotado ainda às crianças. Então, eu acho que essa coisa ambígua do homem e da mulher é porque ele está falando como homem, escrevendo como homem, mas está falando de momentos de uma encarnação dele quando ele era uma mulher. Foi isso que eu Pode entendi. ser. Entendi a mesma Por isso que coisa. fica bem claro, assim, a frase está bem dita. Eu estou, neste momento, recompensado de uma vida toda devotada às crianças. Pronto. Que vida? Quando eu era casado quando eu era uma jovem casada com um homem que tinha muitas, não tive a felicidade de tê-las por mim mesmo, toda devotada a eles, ou seja, ao É, marido e aos filhos. Deus, o bom e soberano Senhor, a partir dessa encarnação dedicada ao amor a esse homem e a essas crianças que não eram minhas filiais, concedeu-me ser ainda o guardião dessas crianças. Ou seja, hoje ele trabalha como fruto no sim, além, com devoção às crianças. sim, É isso. sim. E aqui fica muito claro sobre a questão da sexualidade do espírito. Tipo assim, o fato de a gente estar numa encarnação como mulher não necessariamente nos define como a gente se apresenta no plano espiritual. Sim, sim. Ainda mais um Isso anjo, aqui né? me veio uma ideia aqui, né? Olha como isso aqui é interessante, porque a gente estava falando, parece que é um espírito que ele não é muito elevado ainda, ele não tem a clareza de ideias que outros têm, sabe? Um espírito que a gente reconhece que ele é realmente bem mais elevado. Mas veja que isso não é um problema, né? Ele está trazendo um monte de ideias assim misturadas, tentando falar um pouco de tudo, né? Parece nesse meio aqui, mas eu acho que o ponto é, veja como uma pessoa, um espírito voltado ao bem, ele pode atuar no bem independente da elevação que ele tenha, né?
E olha como esse desapego, né, e isso dele estar voltado ao bem, ele fala aqui, ó, ainda muitas outras forças que não supondes mesmo a existência. O espírito das flores, dos perfumes, aos milhares, cujas missões mais ou menos elevadas pareceriam deliciosas para vocês. Ou seja, ele, por não estar apegado, ele já consegue ver no universo, no espaço, né, a, a atuação em tudo. Enquanto outros que estão ali apegadinhos vão ficar ali, eu quero uma casinha, quero uma sopinha. Diga, Jorge. Eu não sabia que tinha esse artigo, então, quando eu comecei a me preparar para a reunião, eu comecei a ler lá tudo que estava no artigo de abril, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que inclusive até gravar, e por um acaso acho que vai caber nessa análise que nós estamos fazendo, que é na primeira carta, em que o Espírito está escrevendo, ele deixa muito claro que para cada planeta há uma ordem de diretoria, de gerência, de trabalhadores nos níveis que se perdem na escala da evolução, mas todos servindo à grande obra do Pai. Então, ele fala dos espíritos, do espírito da Terra, que na verdade é um conjunto de espíritos que responsáveis e que trabalham para a elevação do planeta, dos espíritos das cidades, das famílias, dos grupos de estudos e da natureza, enfim. E ele meio que cita em um parágrafo que a obra de Deus é uma obra colaborativa, onde tudo que existe tem consciência, serve a um propósito. E esse propósito, o amor, não necessariamente ele está ligado a um caráter super nobre de quem já alcançou as luzes. Todo aquele que está em evolução, mas que já está no nível de consciência, assume a responsabilidade de fazer o melhor, como talvez esse espírito que está falando sobre isso, ele pode não ter evolução ainda, mas ele está a serviço de, está consciente Sim. e responsável trabalhando por isso. Né? E ele, naquela frase que você acabou de falar, ele fala de que há coisas que o ser humano desconhece, o espírito das flores, da natureza, de tudo. É como se tudo fosse vivo, como se tudo pulsasse e tudo colaborasse de uma forma como uma individualidade coletiva, É. para que a obra acontecesse, para que as coisas acontecessem, né? E aí, assim, lendo o que ele está falando, a visão que eu vejo é um homem que está em evolução, que não está ainda extremamente iluminado, mas ele escolheu um lado. Ele está fazendo a parte dele, e está achando bonito tudo isso, e está bonito no compromisso dele, ele está feliz com o que ele fez. Fala de uma reencarnação dele, onde ele descobriu amor pelas crianças, talvez tenha sido convidado em missão para continuar no plano astral, esse cuidado com as crianças, onde ele é muito feliz, Sim. porque ele faz com amor e ele se sente recompensado por trabalhar numa área em que ele gosta, né? Essa questão da evolução, eu acho que tem várias pessoas no nosso convívio que são pessoas que você vê que são humanas, assim, que estão em evolução como nós, mas são dedicadas exclusivamente ao bem, eles escolheram um lado, e ele me parece que foi lado também. E é isso que eu entendi. Legal, é isso aí, resumiu bem o negócio. Isso aí que você falou que você começou a ler foi onde? Foi hoje. E assim, é muito legal Não, que a mas foi primeira onde? carta foi hoje, uma hora antes de começar a reunião. Não, Eu não sabia. em que lugar, não, em que ponto da revista? Foi quando você chega na abril de 1860, a primeira Ah, carta. A primeira carta. E aí tem uma explicação muito carta. tem uma explicação muito bacana falando sobre isso. É que o planeta Terra, sobre ele, existem ordens as mais diversas e incompreensíveis para o ser humano, ordens de trabalhadores. Tudo está a Sim. serviço da evolução do planeta, ainda que custe nossa compreensão, né? E aí agora vem um texto que fala exatamente sobre o perfume das flores, e que da natureza tal, claro, uma alegoria, mas assim, faz a gente pensar um quanto que é grande, né? Quanto que foge a nossa compreensão, a criação, né? O que a gente percebe. E Sim, assim, eu fico com esse sentimento. sim, muito bom. Deixa eu continuar aqui então. Bom, não cheguei a terminar, né? Eu Não, repito, cuja onipotência mães aqui presentes não poderiam negar. Adeus, vou em apoio aos meus pequenos protegidos, a hora do sono é minha hora, e é necessário que eu visite todas essas bonitas pálpebras fechadas. O bom anjo que vela sobre elas, sabeio, não é uma alegoria, mas bem é uma verdade. Bom, a parte dos anjos lá no Livro dos Espíritos é muito boa, né?
aquela resposta da pergunta 495 é muito boa. Vocês já leram? Quem já leu? Então, eu já li. Oi? Eu já li no passado sobre os anjos. É muito boa isso daqui. Depois. Eu estou vendo aqui, na 559, ele fala dos espíritos inferiores e imperfeitos, se eles também desempenham função útil no universo. Uhum. A resposta foi que sim, né? Pode a construção de um edifício, para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? É isso aí. Vamos lá. Conselhos. Sociedade, 25 de novembro de 59. Médium, senhorita Rose. Outrora vos teriam crucificado, queimado, torturado. Cada falso está tombado, a fogueira está extinta, os instrumentos de tortura estão quebrados. A arma terrível do ridículo, tão poderosa contra a mentira, se enfraquecerá contra a verdade. Seus mais terríveis inimigos estão encerrados num círculo intransponível. Com efeito, negar a realidade das manifestações seria negar a revelação, que é base de todas as religiões. Atribuí-las ao demônio é pretender que o espírito do mal venha vos confirmar, desenvolver o evangelho e exortar-vos ao bem. A prática de todas as virtudes é simples e felizmente Hã? Coisa errada aqui. É simples. É E simples. felizmente provar que ele não existe. Então, tá esquisito isso, né? Deixa eu ver rapidinho aqui na outra. Gente, é assim, o que eu faço, assim, olha só. Realidade das manifestações seria negar a revelação que é a base de todas as religiões. Atribuí-las ao demônio é pretender que o espírito do mal venha vos confirmar, desenvolver o evangelho, convidá-los ao bem, à prática de todas as virtudes. Ou seja, vamos dizer... Tá. Entendi. É simples e felizmente provar que ele não existe. Exatamente. É como se ainda que é como se acabasse trabalhando para o bem. Sim. Entendi agora, obrigado. Cabeça lenta hoje. Todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Restam os maus espíritos. Jamais uma boa árvore produzirá maus frutos. Jamais uma má árvore produzirá bons frutos. Não tendes, pois, nada melhor a fazer que responder-lhes como respondeu o Cristo aos seus predecessores, quando contra ele formularam as mesmas acusações, e como ele, pedir a Deus para perdoá-los, porque não sabem o que fazem. O espírito de verdade. Ah, não, esse aqui é outro. É o espírito da verdade. A França carrega o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Os acontecimentos passados e contemporâneos o provam. Fostes escolhidos, né? Uhum. Fostes escolhidos para serdes o espelho que deve receber e refletir a luz divina. Peraí. A luz divina que deve iluminar a terra, até agora mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. Mas se não estiverdes animados pelo amor ao próximo, por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar os vossos trabalhos, se a mais leve reserva mental de orgulho, de egoísmo e de interesse material achar lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós, senão como artista que provisoriamente emprega uma ferramenta defeituosa. Isso aqui está repetido no livro dos médiuns, né? Quando ele fala dos médiuns, que um médium pode ser uma ferramenta defeituosa, o espírito pode se utilizar dele por não ter melhor, mas só por isso. Viremos a vós, até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mas mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Pensai nisto seriamente.
Descei aos vossos corações, sondai-lhes os mais íntimos refolhos e expulsai com energia as más paixões que nos afastam. Se não, retirai-vos, antes de comprometerdes os trabalhos de vossos irmãos pela vossa presença, ou pela dos espíritos que traríeis convosco. O espírito de verdade. Pouco caridoso ele, né? Alguns diriam, mas eu fiz uma anotação até lá, né? É uma seriedade, uma firmeza necessária, né? Que ele está falando aqui. E é justamente aquilo que a gente fala. O médium pode ser uma ótima pessoa, mas a partir do momento que ele se coloca como ferramenta, se as pessoas que circundam ele estão acompanhadas de más intenções, de maus espíritos, né? Ele pode servir para a comunicação desses maus espíritos, né? Porque elas atraem eles para ali, né? Certo? Alguma consideração aqui? Estou muito Sim, quieto. sim. Inclusive, nessas manifestações, pode o mentor do médium se comunicar e alertar, Sim. trazer mensagem de... Oi? mensagem de alerta. Está me ouvindo? Sim. Diga, Gleison. Eu acho importante também o médium ter bastante conhecimento, né? Estudo. Porque uma situação dessa, ao qual, né, pessoas em volta vão atrair espíritos que possam, né, por exemplo, passar mensagem errada, o médium sabe filtrar, né? Não que ele vá filtrar tudo, mas o espírito falar uma coisa que não seja condizente, ele, né, fazer um bloqueio, ó, isso está errado, né? Que a gente já aconteceu em reuniões mediúnicas desse tratamento com o espírito, porque senão pode ser que vai passar uma mensagem errônea, né? Então é importante o médium ter esses conhecimentos aí para que ele possa filtrar ao máximo, né? Não que ele vá conseguir passar, filtrar 100%, mas que ele consiga filtrar isso. Sim. Gleison. Não, Jorge. Muito engraçado que isso complementa o que também está nesse texto que eu estava lendo, que tem uma parte que Allan Kardec se posiciona e ele deixa muito claro o caráter da doutrina espírita no sentido investigativo, científico, e que o crivo das comunicações, das análises das comunicações, seria o caráter moral que aquele texto, que aquele conteúdo estava trazendo, onde poderia se ler o espírito, a qualidade do espírito que estava trazendo aquela comunicação. Aí, aqui, a mesma coisa. A França se coloca como o ponto de partida e eles reforçam de novo a questão do caráter do médium, do espírita, no sentido de que qualquer ação, manifestação espiritual, e está ligado diretamente com a questão do caráter nosso, né? Dos nossos pensamentos, do tipo de sentimento que nós sentimos. E isso traz um elo, para mim, se somos todos médiums, a competência da mediunidade é você ter uma relação com o mundo espiritual em algum grau, em algum nível. O quanto é importante a gente, como espírito, a gente que está tentando se desenvolver, está sondando nossos sentimentos, está sondando o nosso caráter, a nossa moral, o que a gente tem feito para a gente poder ser digno dessa atenção dos espíritos superiores, com as intuições, com o posicionamento diante da doutrina e do comportamento adequado, que a gente já sabe que é agradável a essa influência espiritual de nobre valor, né? Sim. Então, não só os médios, mas como espírita, eu trago para o meu coração essa importância de estar em cirurgia moral mesmo, né? É isso. Sim. E esse entendimento de moral, né, quando a gente começa a estudar as obras lá relacionadas ao espiritualismo racional, todo aquele contexto, a gente começa a entender de maneira mais profunda, né, porque a gente tem uma ideia de moral hoje em dia como se fosse essa coisa religiosa, né, é só falar ali coisas boazinhas, e não é, principalmente nesse contexto
Até o Herculano Pires, em algum dos lugares do Livro dos Médiuns, ele fala, né, que essa palavra moral para eles ali, ela tem um significado muito mais profundo, né, um contexto muito mais profundo. Então, quando ele fala isso que você falou, né, o cunho moral, né, para análise disso tudo, vai muito além do que as meras palavras, né? Tem toda. E nesse texto especial tem uma coisa que eu acho muito interessante. Ele reforça aquilo que Allan Kardec reforçou no posicionamento dele na defesa da ciência espírita, que é que o único motivo, o único pilar, o pilar principal seria o amor e o desinteresse, né? O desinteresse para a prática do estudo, para a prática do desenvolvimento. Então, aqui nesse texto, quando ela fala, mas se não estiveres animado pelo amor ao próximo, ou seja, o amor mesmo, no sentido mais que a gente busca entender, e por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade escrita, cujas vias deveis abrir a prosperidade, não for o único móvel, né, a guiar os nossos trabalhos, as nossas ações, eles se afastariam da gente, eles não trabalhariam, eles não dariam o suporte que a gente precisa para se desenvolver, para poder aprender, para poder crescer e colaborar, né, com o crescimento de todos. E é muito legal, sabe, assim, parece que é tudo uma sintonia, né? Eu antes de vir para cá, vi uma carta que era diferente dessa, e tudo falando a mesma coisa e trazendo o mesmo objetivo. Acho que era essa a minha mensagem da noite hoje. Eu tinha que aprender isso hoje. Legal. Ninguém mais? Vou passar. A ostentação. Numa bela tarde de primavera, um homem rico e generoso estava sentado em sua sala, sorvia feliz o perfume das flores do seu jardim, enumerava complacente todas as boas obras que tinha praticado durante o ano. E a essa lembrança não pôde impedir um olhar quase desprezível sobre a casa de um de seus vizinhos, que não pudera dar senão módica moeda para a construção da igreja paroquial. De minha parte, disse ele, dei mais de 1000 escudos para essa obra pia. Lancei negligentemente uma nota de 500 francos na bolsa que me apresentava aquela jovem duquesa em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias, e creio que Deus me será grato, por tanto bem que fiz. Ah, eu esqueci uma pequena esmola dada ultimamente a uma infeliz viúva com o peso de numerosa família que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que certamente não é isto que me abrirá o céu. Tu te enganas, respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. É a única que Deus aceita. E eis a prova. No mesmo instante, uma mão apagou o papel que ele tinha riscado com todas as suas obras, deixando apenas a última palavra. A última. Ela o leva ao céu. Não é, pois, a esmola feita com ostentação que é a melhor, mas aquela que é feita com toda a humildade do coração. Joinville. Amor e liberdade. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardentes na propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos faça atingir a liberdade alheia. Evitai por uma insistência muito grande junto à incredulidade orgulhosa e temível, exasperar uma resistência meio vencida e prestes a render-se. O reino do constrangimento e da opressão acabou. Começa o da razão, da liberdade e do amor fraterno. Não é mais pelo medo e pela força que os poderes da terra adquirirão de agora em diante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor à liberdade. Abelardo. Simples e tão profunda e tão exata, né? Muito bom. Às vezes eu tendo a fazer isso. E não é por mal, né? A gente vê uma coisa que é boa e você quer que o outro entenda. Mas dependendo de como você for com isso, você cria mais resistência, né? É bem o que ele fala.
Você cria uma resistência que já estava meio vencida, que estava às vezes prestes a se render, mas você é tão chato, né, que a pessoa se revolta. Nenhum comentário? Vamos lá. Nossa, tem bastante. A imortalidade. Alguém quer ler? Ninguém? Eu leria, mas eu tô com a voz um pouco ruim. Tô meio com a garganta meio ruim. Tá bom. Então, não Bom, leria. tá, então fica para a próxima. Tá bom. Se ninguém mais, eu vou ler mais uma, mas na próxima alguém vai ter que assumir, hein? Mas Eu preparando. leio, Paulo. Eu Então, leio. por favor. Tá diferente do seu, viu? A imortalidade. Sociedade, 8 de fevereiro de 1860, a médium senhorita Rouet. Você está lendo do PDF, da ID. Sim, do Paulo. Tá. Como um homem, e um homem inteligente não pode crer na imortalidade da alma. Eu estou escutando umas interferências. Eu não estou escutando nada aqui. Eu vou recomeçar. Tá. Como um homem, e um homem inteligente, pode não crer na imortalidade da alma e, por consequência, numa vida futura que não é senão o espiritismo? Em que se tornaria esse amor imenso que a mãe dirige ao seu filho, esses cuidados com os quais o cerca em sua jovem idade, essa solicitude esclarecida que o pai dirige à educação desse bem amado? Tudo isso seria, pois, aniquilado no momento da morte ou da separação? Portanto, seríamos semelhantes aos animais, cujo instinto é admirável, sem dúvida, mas que não cuidam de sua progênie com ternura, senão até o momento que ela cessa de ter necessidade aos cuidados materiais. Chegado esse momento, os pais abandonam seus filhos, tudo está acabado. O corpo está criado, a alma não existe. Mas o homem não teria uma alma imortal. E o gênio sublime, que não se pode compará-lo senão a Deus, tanto que dele emana, esse gênio que cria prodígios, que cria obras-primas, tudo isso se aniquilaria com a morte do homem, profanação. Não podem se aniquilar assim as partes que vêm de Deus. Um Rafael, um Newton, um Michelangelo e tantos outros. Me perdi. E tantos outros gênios sublimes abraçam ainda o universo com seu espírito, embora seus corpos não mais existam. Nisso não vos enganeis. Eles vivem e viverão eternamente. Quanto a se comunicarem convosco, isto é mais fácil de ser admitido pela generalidade dos homens. Não é senão pelo estudo e pela observação que podem adquirir a certeza de que isso é possível. Fenelon. Parábola. Sociedade, 9 de dezembro de 1859, a médium, senhora Rose. Um velho navio, em sua última travessia, foi atacado por uma tempestade terrível. Levava, além de grande quantidade de passageiros, uma multidão de mercadorias estrangeiras ao seu destino, que a avareza e a cupidez de seus patrões havia acumulado. O perigo era iminente, a maior desordem reinava a bordo. Os chefes recusavam lançar sua carga ao mar. Suas ordens eram desconhecidas. Perderam a confiança da tripulação e dos passageiros. Era necessário pensar em abandonar o navio. Colocaram-se 3 embarcações no mar. Na primeira e a maior, se precipitaram estouvadamente os mais impacientes e os mais inexperientes, que se apressaram em dar força aos remos, até
até a luz que perceberam na costa ao longe. Caíram nas mãos de uma horda de provocadores de naufrágios, que os despojaram dos objetos preciosos que juntaram às pressas e os maltratou sem piedade. Os segundos, mais clarividentes, souberam distinguir um farol redentor no meio das luzes enganosas que se acendiam no horizonte, e confiantes abandonaram seu barco ao capricho das ondas. Foram se quebrar nos recifes, bem ao pé do farol que não escapara de seus olhos, e foram tanto mais sensíveis à sua ruína e à perda de seus bens, quanto entreviram a salvação. Os terceiros, poucos numerosos, mas mais sábios e prudentes, guiaram com cuidado seu frágil barquinho no meio dos escolhos e abordaram corpos e bens, sem outro mal que a fadiga da viagem. Não vos contenteis, pois, em vos colocar em guarda contra os fogos dos provocadores de naufrágios, contra os maus espíritos, mas sabei também evitar a falta dos viajores indolentes que perderam seus bens e foram naufragar no porto. Sabei guiar vosso barco no meio dos escolhos das paixões, e abordarei felizes o porto da vida eterna, ricos de virtudes que adquiristes em vossas viagens. São Vicente de Paulo. Deixa eu eu não entendi, acho que a figura dos segundos aqui. Souberam distinguir o farol redentor no meio das luzes enganosas que se acendiam no horizonte e confiantes abandonaram seu barco ao capricho das ondas. Quebraram no Recife. Entendi. Interessante. Vocês sabem, né, que quando eles falavam de paixões naquela época, são as emoções, né, que a gente conhece hoje. Por alguma razão, eu gosto mais desse termo paixões. Parece que ele diz mais sobre o que ele quer dizer, né, mais do que emoções. Nenhum comentário aqui? Sabe o que eu percebo aqui, os espíritos, muitas vezes, quando estão escrevendo ou aconselhando diretamente, eles usam muito parábolas, storytelling, que a gente chama, né? No mundo de hoje, contam histórias com uma moral para alertar a gente, né? E aí, você vê, todas elas estão trazendo sobre a questão da prudência, né? Da prudência do sentimento, né? E, enfim, contra os perigos da vida, seja naufrágio, seja o engano da riqueza, não da riqueza, mas dos bens materiais, enfim. Sempre alertando a gente de que tudo está dentro da gente. Sim. Todas são as emoções que a gente escolhe, os pensamentos que a gente escolhe e o comportamento espiritual, moral que a gente escolhe, né, para passar pela vida. Para passar pela vida. É isso que eu acho. Verdade. Nesse estudo aí que a gente que ficou até já para trás sobre tudo que o espiritualismo racional desenvolveu lá, eu falo isso pelo que eu acompanhei na época, até com outro grupo, com o Paulo também, né? Como é importante esse entendimento, né? Tanto de discernimento do que são as emoções, né? Do que é do corpo para o que é da alma, e de como a gente desenvolve tudo, né? E quantas vezes isso a gente vê na gente mesmo, né? Como uma emoção pequena pode desencadear toda uma coisa por mero hábito, né? Por mero hábito. E aí... Perdão, desculpa. Pode falar. Desculpa, eu te interrompi, perdão. E aí, às vezes, você, de uma maneira que pode ser apaixonada, né? A ponto de você fazer uma coisa muito ruim, mas, em verdade, você não está querendo fazer o mal e você nem é maldoso, você nem está ligado ao mal. Só que você desenvolveu um hábito que, às vezes, te persegue por uma vida inteira e que te faz sofrer, né? De certa maneira. Então, aí entra toda uma questão de criação, de hábitos sociais, né? E da sua força de vontade para lidar com tudo isso, né? Eu acho que tenho chegado à seguinte conclusão. Se nós somos seres eternos
e que estamos em evolução. E se para trás da gente tem muito mais escuridão, porque a gente está caminhando para a luz. Então, eu sei mais dos sentimentos que eu vivi das minhas outras encarnações do que os que eu vou adquirir com a minha iluminação. Então, em mim, ainda tem muito mais enraizado os sentimentos como ciúme, ganância, todos os sentimentos humanos que me trouxeram até aqui, porque se eu estou evoluindo, eu trago uma bagagem enorme disso, de séculos no meu espírito, né? E hoje, com as encarnações e maturidade espiritual, eu tenho cada vez mais consciência de que existe um ponto de chegada que eu quero chegar e que essa bagagem desses sentimentos são pesados demais e que eu tenho que me livrar deles, né? E assim, o que eu percebo é que hoje é muito difícil para a gente falar, porque eu tenho que melhorar meu sentimento, porque eu tenho que melhorar minha moral, como se isso fosse uma coisa fácil. Eu não acho fácil, porque se a gente pensar, não, eu tenho 52 anos, mas se eu pensar que boa parte é adquirida aqui com família, social, isso e aquilo, mas que muito meu é enraizado no meu espírito de outras encarnações, e que eu trago isso muito tempo, me depurar desses sentimentos ainda arraigados na minha alma, é um desafio, é desafiador, né? Então, assim, mas o que é lindo é ver que nesses textos e a própria vivência desse grupo de estar aqui e essa busca é perceber que a gente vai chegando no nível de consciência que a gente fala que, como o anjo das crianças, você escolhe um lado, você escolhe ir para frente, e aí você chega no nível de consciência e você fala assim, esse tipo de sentimento não me pertence mais, ou ele não me ajuda mais, ou eu não posso ter mais, porque eu tenho um nível de consciência de que esse tipo de sentimento não pertence ao ser que eu quero ser melhor, não me ajuda a ter comportamentos melhores. E aí a gente fica nesse grande duelo, porque a gente tem muito do homem velho na gente, Sim. e a gente tem muito do homem novo que a gente está buscando, e esse conflito, né, quando a gente no nosso solitário, quando a gente está sozinho, que ninguém está vendo, a gente fica pensando que tem que ser bom, e aí a gente entra em duelo com sentimentos tão enraigados dentro da gente, mas aí o nível de consciência já não, eu tenho que me livrar disso, daquilo, então é uma luta grande, né? Sim. É uma luta grande. Mas, assim, o que é muito legal é que esse farol, por exemplo, desse texto aí, né, que é uma metáfora, mas é uma metáfora que eu coloquei um farol para mim. Eu coloquei um farol para mim, porque eu quero chegar lá. E para eu chegar lá, eu tenho que fazer mudanças. Essas mudanças nem sempre vão ser confortáveis. Só que elas passam a ser confortáveis na medida que eu entendo de que eu preciso me livrar desse modelo, do que eu trago como bagagem emocional espiritual em desequilíbrio, para o equilíbrio, porque só através dessa mudança de postura consciente é que eu vou conseguir fazer calar em mim o que foi falado em todos os textos, o egoísmo, a falta de caridade, a ignorância, porque isso é que nós trouxemos em muitas encarnações, né? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, e eu entendi sim o que você quer dizer. E tem uma coisa, né? Também a gente estava estudando isso com o Paulo. Quando a gente pode chegar a um ponto em que a gente começa a repetir um erro e aquele erro começa a nos agradar, né? Digamos que eu não tenha ainda o hábito do orgulho, mas eu tenho uma erradinha ali com orgulho, eu achei legal esse orgulhozinho ali, né? E me achar superior, e eu começo a repetir. Aí eu começo a desenvolver um apego, né? Esse apego vira uma imperfeição. Eu repito aquilo, eu repito até que isso se instala como hábito. Quando se instala como hábito, é justamente isso que você falou, que muitas vezes vem de outra vida e repete, e a gente faz, e isso já está assim, você nem pensa, é igual quando você atravessa a rua e você nem viu que você atravessou, né? Você liga o fogão e nem... Então já está, né, já virou esse hábito. E aí, justamente para lutar contra esse hábito, ele coloca que é outros hábitos. Então, tem coisas, por exemplo, que eu acho um desafio na vida com relação às emoções. Eu comecei, o que eu fiz? Eu coloquei uma agenda no meu celular e todo dia, 6h45 da manhã, ele toca, eu vou lá, eu sento e eu começo a repetir para mim. Eu preciso mudar isso, 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 isso. Quando isso aqui for acontecer, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu não vou fazer dessa maneira, eu preciso agir dessa outra maneira. Preciso pensar para tentar, porque é um gatilho. Tem coisas para nós que são gatilhos, né?
Então, como é que eu substituo esse gatilho? Vou ter que dar um jeito de criar né, alguma coisa no lugar. É muito Um outro hábito. isso, muito Ó, interessante. Uma medida eterna, assim, tipo, para a gente que é espírita, quando você lê esses textos, parecem parábolas simples, mas todas elas têm um ponto de um fio de ouro que é prudência e vigilância e compromisso. Prudência para quê? Para você ficar atento aos riscos, às influências, a tudo. Vigilância para você reagir, tomar uma postura, né? Sim, E cuidado, né? Não, não é cuidado, e decisão, né? Decisão diante da vida, a gente está diante das situações que nos colocam em desequilíbrio, das influências, a gente toma uma decisão, não, eu não vou ceder, eu não vou fazer meu pior, eu vou fazer meu melhor, é escolher, né? Então, é o tempo inteiro a vida, eu acho que é isso aqui. sim. E a Diga-me. espiritualidade cobra isso da gente, não é fácil, eu estou falando minha experiência pessoal, não é fácil, mas eu tenho tentado me colocar em estado de vigilância na vida, diariamente, e ao ponto de chegar à noite, assim que você faz 6 horas da manhã, eu faço à noite. Aí eu pergunto assim, cara, a quem eu não fui legal dessa vez? A quem eu deixei de fazer alguma coisa? Porque no início eu não fazia, depois eu esqueci, só que agora, como eu estou fazendo todo dia, como você faz, vira um gatilho. Todo dia eu estou começando a criar um hábito de me questionar sobre o meu dia, minha página que eu tive, o que eu poderia ter feito melhor, o que aquele tom que eu não falei com aquela pessoa, aquele ouvido que eu não dei, o meu colega de trabalho, Sim. e estou tentando aprender nessa vida para melhorar agora, mas no nível de consciência muito bacana de que eu quero terminar o meu dia certo de que eu fui um grande homem, eu fui o melhor que eu pude ser hoje. É uma decisão, assim, muito doido. Eu agarrei isso e que eles estão falando, é prudência, é melhoria, vamos embora. E aí eu estou diariamente tentando fazer isso. É isso aí. Viu, Norito, você ia falar antes de... a gente, é melhor, eu vou juntar isso aí. Eu vou fazer de manhã e de noite. De manhã eu não vou fazer, de noite é o que eu fiz. Aí fica tudo certo. Fala aí, Norito. deixa eu baixar a mãozinha. É. Então, esse último parágrafo aí, né? Ele me tocou muito porque a nossa história, né? Os novos não conhecem. A nossa história, a minha história de medos, de se defender o tempo todo, de se criticar o tempo todo, de ficar sempre em defesa, de não abrir para o bom que está vindo, né? Está relacionado nisso. E hoje eu tive uma mensagem falando exatamente isso que está aqui. Mas que é para a gente olhar para a gente com a mesma compaixão que a gente pretende olhar para o outro. Não é querer só para o outro, ser bom para o outro, fazer o bem. Primeiro para nós. Foi isso que foi dito. Cuidado com o que você pensa sobre você, como você se trata, como você se cobra, né? Ser vigilante, ser prudente, mas também ser compassivo consigo mesmo. Sim. Só isso que eu Exatamente. gostaria de falar. Amar aos outros como a ti mesmo, né? Ao próximo como a ti mesmo. Você quer continuar? Quer que eu leia? Posso continuar, se você quiser. Tá. Agora é o Espiritismo, né? Isso. Sociedade, 8 de fevereiro de 1860, médium Senhora M. O Espiritismo está chamado a esclarecer o mundo, mas lhe é necessário um certo tempo para progredir. Ele existiu desde a criação, mas não foi conhecido senão por poucas pessoas, porque a massa, em geral, pouco se ocupa em meditar sobre as questões espíritas. Hoje, com a ajuda desta pura doutrina, far-se-á uma luz nova. Deus, que não quer deixar a criatura na ignorância, permite aos espíritos elevados virem em nossa ajuda para contrabalançar o espírito das trevas, que tende a envolver o mundo. O orgulho humano obscurece o julgamento e faz cometer muitas faltas neste mundo.
São necessários espíritos simples e dóceis para comunicar a luz e atenuar a todos os nossos males. Coragem, persistir nesta obra, que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória, e dela resultarão grandes bens para a salvação das almas. Continua? Vamos. Você quer enfrentar esse grandão? Pode ser. Se Só quiser, de pode continuar. Tá, você que manda aí. Pode ser você. Tá. François de Sales. Filosofia. Sociedade 3 de fevereiro de 60. Médium Sr. Colin. Colan. Escrevei essas coisas, ó homem, que é... Oh, meu Deus, peraí. Escrevei estas coisas, ó homem, que é ele, de onde sai, para onde vai, Deus, a natureza, a criação, o mundo, sua eternidade no passado, no futuro, limite da natureza, relações do ser infinito com o ser particular, passagem do infinito ao finito, perguntas que deve ter feito o homem criança ainda quando viu pela primeira vez com sua razão, acima de sua cabeça, a marcha misteriosa dos astros, sob seus pés a terra alternativamente revestida com roupa de festa, sob o lépido hálito da primavera, ou coberta com um manto de tristeza sob o sopro gelado do inverno. Quando se viu ele mesmo pensando, sentindo, por um instante, lançado nesse imenso turbilhão vital entre ontem, dia de seu nascimento, e amanhã, dia de sua morte. Perguntas que se colocaram todos os povos, em todas as idades e em todas as suas escolas, e que, entretanto, não permaneceram menos enigmas para as gerações seguintes. Perguntas bem dignas, contudo, para cativar o espírito investigador de vosso século e o gênio de vosso país. Se, pois, houver entre vós um homem, 10 homens, tendo consciência da alta gravidade de uma missão apostólica e vontade de deixarem um sinal de sua passagem aqui para servir de ponto de referência à posteridade, eu lhes direi: por muito tempo transigistes com os erros e os preconceitos de vosso tempo. Para vós, a época das manifestações materiais e físicas passou. O que chamais evocações experimentais não pode mais vos ensinar grande coisa, porque tornais frequentemente só a curiosidade está em jogo. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não fiqueis, pois, por mais tempo agarrados à madeira, logo carcomida do pórtico, penetrai audaciosamente no santuário celeste, tendo orgulhosamente à mão a bandeira da filosofia moderna, sobre a qual escrevereis sem medo. Misticismo, racionalismo. Bandeira da filosofia moderna, sobre a qual escrevereis sem medo. Misticismo, racionalismo. Entende isso aqui? Continuar depois, de repente. Fazei ecletismo no ecletismo moderno. Fazei-o como os antigos, apoiando-vos sobre a tradição histórica, mística e legendária, mas tendo cuidado sempre em não sair da revelação, luz que nos faltou a todos em recorrendo às luzes dos espíritos superiores, votados missionariamente à marcha do espírito humano. Esses espíritos, por elevados que sejam, não sabem todas as coisas. Só Deus as conhece. Além disso, de tudo que sabem, não podem tudo revelar. Onde estaria, em que se tornaria com efeito o livre-arbítrio do homem, sua responsabilidade, o mérito e o demérito, e como sanção o castigo e a recompensa? Entretanto, posso alinhar o caminho que vos mostro com alguns princípios fundamentais. Escutai, pois, essas coisas. 1. A alma tem o poder de se esquivar à matéria. 2. De se elevar bem acima da inteligência. 3. Esse estado é superior à razão. 4. Ele pode colocar o homem em relação com o que escapa às suas faculdades. 5. O homem pode provocá-lo pela prece a Deus, por um esforço constante da vontade, reduzindo, por assim dizer, a alma ao estado de pura essência, privada de atividade sensível e exterior,
pela abstração em uma palavra de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonante, de exterioridade na alma. 6. Existe no eu concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até aqui. Procurai-a, pois. Muita filosofia para minha inteligência, isso aqui. Nossa, gente, Esse não Francisco entendi de muito bem, não. Sales, Oi? ele era um sacerdote católico, né? Quem? Esse dessa mensagem, Francisco, François de Sales. Ah, então, François de Sales. Por que o título é assim e a assinatura é desses aqui? Moisés, Platão, Juliano? Então, aí eu já não sei que se É, a próxima mensagem, que é do Moisés Platão, Ah, ou é? não. não, eu estou na dúvida. Essa daí é a de Moisés, Platão, depois Juliano. Eu estou percebendo isso. Que eu estou vendo aqui É, pela outra, Não, mas ó. Wikipedia. a anterior foi o Espiritismo. Aí tem Ah, uma separação e vem o François de Sales. não, mas o Não, Espiritismo é do François Francisco de Sales. Francisco de Sales, François de Sales. Foi a anterior. É, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Cadê, ó? Imortalidade, parábola, o Espiritismo. François, filosofia é isso mesmo, é do Moisés, Moisés Platão, Platão Juliano. e Juliano. Platão e Juliano, né? É, eu tenho uma dúvida. Ah, Como que eles sabiam que era realmente Moisés, Platão, por exemplo, que estavam falando? eu acho que E do nesse, outro jeito era São Vicente de Paula, enfim. é, eu acho que nesse caso que eles simplesmente apresentam a mensagem com quem as assinou, né? E aí analisando daquela maneira, né? Analisando o fundo dela, analisando o que tem de moral nela, né? Se tem alguma coisa absurda ou não. E a forma de se comunicar, né? É. O estilo. Então você pega tudo isso, né? Você junta em um grupo sério com um trabalho sério, falou ali a forma, o estilo, a moral, em tudo não tem nada de errado. Acho que eles publicam com quem as assinou, entendeu? E no fundo é aquilo que Kardec fala, não importa, né? A nomenclatura, né? De quem disse. Penso assim. Mas será que eles entraram em contato depois mais vezes? Com o mesmo estilo, tudo? Não sei, não sei, talvez. Comunicações lidas na sociedade. Só ver aqui. Abril, ditados, comunicações. Eu achei que estava acabando, tem mais. Tem muitas. Nossa. Pelo senhor Peixoto. Meu amigo, não sabes que todo homem que segue a via do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A inveja é a poeira levantada por vossos passos. Vossas ideias revoltam certos homens porque não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que lhes clama. Só um comentário. O que está acontecendo hoje é que é aquele negócio, a gente não conseguiu parar antes para ler tudo isso aqui e elencar e falar, olha, isso aqui tem interesse, isso aqui não tem. Às vezes acontece isso, né? Às vezes pode ter muita coisa no meio, um monte de texto, e a gente fala, e na hora que a gente começa a ler, a gente fala assim, não precisaria, sabe? Poderia ser uma coisa que só citar, olha, isso aqui é interessante, né? Nesse ponto eu vejo que ele falou isso, o outro fala, eu vejo aquilo, e para a gente discutir em cima, né? Quando tem interesse. Às vezes acontece. Vossas ideias revoltam certos homens porque não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que eles clama. Aquilo que repeles teu juiz o lembrará um dia. É a mão que Deus te oferece para retirar do lodaçal onde te lançaram as paixões. Escuta por um instante a voz da razão. Pensa que vives no século do dinheiro onde o ex domina. O eu. O eu domina? Nossa. Esse daqui tá difícil, hein? Tem que ficar pulando de uma revista para outra. O eu domina.
Que o amor às riquezas vos seca o coração, carrega a vossa consciência de muitas faltas e mesmo de crimes que vos será necessário confessar. Homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos serve para vos naufragar. Nenhuma mão vos será estendida. Fostes, né, agora? Mas está tostes aqui também, mas é fostes. Fostes, tô falando, tá difícil esse. Fostes surdos às misérias alheias e sossobrareis sem que uma lágrima caia sobre vós. Parai, ainda é tempo, que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero e Deus os perdoará. Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se, que a miséria mata lentamente, e o pobre que tiverdes aliviado incluirá o vosso nome em suas preces. Abençoará a mão que talvez lhe tenha salvo a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Infelizes de vós se fordes surdos à sua voz. Deus vos disse pela boca sagrada do Cristo: ama a teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para vos compadecerdes dos sofrimentos de vossos semelhantes? Não sentis que abafando a consciência abafais a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastais um corpo vazio? Que nada bate, que nada bate mais em vosso peito, que torna incerta a vossa marcha? Por que fugistes à luz e os vossos olhos se tornaram de carne? As trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Procurais, mas muito tarde, sair dessa via que se esborroa aos vossos pés. O medo, que não podeis definir, vos torna supersticiosos. Fingis caridade, esperando resgatar a vida de egoísta. Dais o tostão que o medo vos arranca. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Vossa vida se extinguirá sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Ela se extinguirá a despeito de vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes destes o exemplo. Como vós, eles têm um amor único, o do ouro, único sonho de felicidade para eles. E quando soar esta hora de justiça, tereis de comparecer perante o supremo juiz que tendes olvidado, sua filha. Eu colocaria aqui no fim 2 pontos. Sua própria consciência, né? Consciência foi esse. Morada dos eleitos. Ixi. Morada dos eleitos. Pela senhora, deve ser a Desirê Godot, talvez. Teu pensamento ainda está absorvido pelas coisas da terra. Se nos queres escutar, deves esquecê-las. Olha só. Temos conversar do alto, que teu espírito se eleve para essas regiões, morada dos eleitos do Senhor. Vê esses mundos que esperam a todos os mortais e cujos lugares estão marcados conforme merecimento. Quanta felicidade para aquele que se compraz nas coisas santas, nos grandes ensinamentos dados em nome de Deus. Ó homens, como sois pequenos comparados aos espíritos desprendidos da matéria, que planam nos espaços ocupados pela glória do Senhor. Felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria é quase apenas um nome, onde tudo é etéreo e translúcido, onde não se escutam mal, onde não se escutam Mais os mais passos. os passos, né? Deve ser. É. A música celeste é o único ruído que chega aos sentidos tão perfeitos que captam os menores sons, desde que estes se chamem harmonia. Que leveza de todos os seres amados por Deus! Como percorrem deliciados essas regiões encantadas que são o seu asilo. Ali não há mais discórdias, inveja ou ódio. O amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados. E esse amor que lhes enche o coração só tem Deus como limite. O fim e no qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Um amigo.
Isso aqui vai bem no sentido, né, que a gente estava falando outro dia sobre essa questão dessas ideias de colônias, né, de colônias espirituais e tal, que virou uma ideia muito materializada, né, e várias vezes espíritos mais desprendidos assim falam justamente nesse sentido de esquece um pouquinho dessas ideias, né, não é assim, né? Algum comentário? Aí eles estavam descrevendo um planeta ditoso, né? Tipo Sim, Júpiter, por exemplo, né? é. Na Eu entendi revista de isso. Nas revistas de 58 eles falam em alguns artigos, né, sobre o Júpiter. Que é um É, planeta que tem essas características, né? isso. Quase não tem matéria, enfim. E, Eles e chamam de planeta ditoso, né? sim. E é interessante, né, porque ao mesmo tempo em que é matéria, ele fala, é uma matéria que quase não é matéria, como você disse. E a gente está com um pensamento muito materializado, né, muito na paredinha, na caminha, tem que ter a mesa para eu me sentar com um vaso, um vasinho de flor em cima, e é Até muito dinheiro. materializado. Hã? Até dinheiro. Já vi gente falando E, de dinheiro espiritual, dinheiro no sim, mundo espiritual. sim. Diga, Norita. Então, ele fala habitar os mundos, né? Mas isso não significa que são planetas, pode ser dimensões também. Verdade. É, Eu lembrei a de gente, Júpiter, né? Quando ele falou de é, Júpiter. mas a Norita tem razão, a gente tende a associar mundo a planeta, só que mundo tem relação com os seres, né? Então, realmente, e podem ser pessoas, assim, dispersas no universo, porque eles podem não estar morando, de repente, numa nebulosa. Vamos falar uma coisa assim, né? A gente não sabe. Numa Interessante. lua, no satélite. Sim. Outra pelo mesmo médium. Acho que eu vou ler só mais essa e a gente pode deixar os outros para depois. Teu esquecimento me afligia. Não me deixes mais por tanto tempo sem me chamares. Sinto-me disposto a conversar contigo e te dar conselhos. Guarda-te de acreditar em tudo quanto outros espíritos poderiam dizer-te. Talvez tenham tomado um mau caminho. Antes de tudo, seja prudente, a fim de que Deus não te tire a missão que te encarregou de cumprir, a saber, ajudar a levar ao conhecimento dos homens revelações da existência dos espíritos ao redor deles. Nem todos estão em condições de apreciar e compreender o elevado alcance dessas coisas, cujo conhecimento Deus só permite aos eleitos. Dia virá em que esta ciência, cheia de consolação e de grandeza, será a partilha da humanidade inteira, onde não mais se encontrará um incrédulo. Homens, então, não poderão compreender que uma verdade tão palpável tenha sido posta em dúvida por um só instante pelo mais simples dos mortais. Na verdade, te digo, não passará meio século antes que os olhos e ouvidos de todos sejam abertos a essa grande verdade. Que os espíritos circulam no espaço e ocupam diferentes mundos conforme seu mérito aos olhos de Deus. Que a verdadeira vida está na morte, e que é necessário que o homem seja muitas vezes resgatado antes de obter a vida eterna, a que todos deverão chegar através de mais ou menos séculos de sofrimentos, conforme tenham sido mais ou menos fiéis à voz do Senhor. Um amigo. É interessante notar, né, como a capacidade de ver o futuro, né, de conseguir observar o futuro é sempre muito ligada à elevação do espírito, né? Porque você vê, aqui ele falou em meio século vai estar tudo, né, tudo resolvido, todo mundo vai entender o espiritismo. Ele estava falando do que ele podia perceber, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Uma das coisas que eu percebo quando eu estudo esses textos é que parece que eu estou vendo alguma coisa aqui fora. Só que de um tempo para cá, eu te dou um insight diferente. Eu me sinto, porque você vê nesse texto, está falando no texto anterior, pessoas que habitam um lugar no espaço, né? Hum, E nós estamos aqui ocupando lugar no espaço. Sim, E aí eu tenho começado a perceber verdadeiramente
que eu estou num processo encarnatório, num planeta, num núcleo espiritual em evolução, vivendo uma vida material, mas com objetivo espiritual de elevação. Isso para mim tem sido tão realista que eu hoje tenho me sentido na Terra, não jovem, mas desde a pandemia para cá, que eu quase faleci, eu tenho me sentido talvez a finitude e a fragilidade da vida eu senti quando eu fiquei internado com Covid no CTI, e eu me lembro de madrugadas acordar e ficar olhando para o céu, porque a enfermeira ia me furar todo, e pedir a Deus uma única chance de, se eu tivesse mais alguma coisa que não tivesse cumprido, que Ele me deixasse ficar, porque eu ia tentar entender o sentido real da vida, que poderia ter me escapado por nada, por causa de um vírus. E quando eu voltei disso, eu fiquei pensando, ok, eu voltei, então agora eu tenho um compromisso de entender tudo isso. E aí, dentro da doutrina espírita, eu tenho visto, porque esses grupos de espírita estão no espaço. Aí eu tenho jogado para mim que a gente faz parte de tudo. Então, assim, hoje eu me senti realmente um espírito encarnado, num mundo de provas e expiações, num planeta, numa casa que me recebe, que tem Jesus Cristo como o nosso mentor, e numa escola, trabalhando a minha moral, trabalhando meu passado, trabalhando meu presente, meu nível de consciência, fazendo cirurgia moral. E é muito engraçado que antes eu estudava a doutrina espírita como se fosse alguma coisa que eu tivesse estudo, mas que eu não tivesse muito a ver com isso. E hoje eu me entendo como um espírito que está despertando através da moral e desse trabalho desses espíritos que hoje trouxeram várias parábolas e histórias que nos inspiram para despertar o meu senso moral, despertar minha consciência de que todos eles falam sempre o fio, né? O fio da luz, que é a questão moral, né? E aí eu agradeço a Deus por hoje, sinceramente, por hoje, num dia encarnado em algum lugar do universo, que sei ele sabe onde é que eu estou, ter tido a oportunidade de ter contato com essas lições e que o meu espírito hoje possa ter tido um pouco mais e que possa terminar hoje mais consciente de que, ainda que de passagem, eu estou matriculado na escola e empenhado em fazer bons estudos. Sim. Tem sentido para vocês isso? Tantas parábolas falamos, tantos amigos aqui discutindo ideias maravilhosas, e em todas as parábolas falando sobre isso. Despertem, despertem, despertem. E é lindo. Hoje, não é estudar os espíritos, é estudar eu espírito. Não é estudar a área do espaço, é estudar eu estou num espaço-tempo que Deus me colocou com início e fim, com uma imensa responsabilidade de despertar, e esse despertar está me encantando. Sim. Entendeu? Sim. E aí tudo que eles estão falando faz sentido para mim. É isso mesmo. Tem pessoas, né, tem uma linha dogmática que quer pregar que esse despertar espiritual, como chamam, seria uma coisa de aceitação, né? A gente estava falando sobre o livro Cartas de Cristo, que é um livro que surgiu lá nos Estados Unidos, né, atribuídas a ele, e ele diz como se ele fosse assim, ele era o espírito que se comunicou ali, né, se comunicou, diz que era quando ele era jovem, ele era da balbúrdia, ele bebia, e ele não sei o que e tal, até que ele foi batizado. E quando ele foi batizado, né, veio uma iluminação dos céus e ele se transformou. E a gente entende, né, que não é absolutamente nada disso, né? Esse despertar é um despertar de você entender a autonomia, né, de você entender a aplicação de toda essa filosofia na sua vida, né, de você se colocar, às vezes novamente, que às vezes a gente está afastado disso, do papel de colaboração, né, porque a gente não se desenvolve sozinho, né, então quando a gente se afasta disso é que a gente vai para o mal, a gente cria o mal. Então tudo isso, para mim, eu também, nossa, quantas vezes eu já agradeci, porque essas consequências, você olha para a sua vida e se fala, eu estou entendendo coisas aqui que mudaram a minha trajetória e estão mudando para sempre. Isso é muito, nossa. Você falou que quando você está ensinando, você tem coisa de ser duro, enfim, exigir do outro a compreensão e tal. E quando você falou isso, eu me reconheci, porque eu também sou um pouco assim. E aí, depois que eu comecei a estudar tudo isso, e assim, tenho o entendimento de que eu estou no aprendizado espiritual de melhoria, e aí entra a palavra compaixão, eu comecei o exercício, o quanto eu estou exercendo a compaixão com aquele que não tem o nível de entendimento daquilo que eu já entendi, né? E aí eu começo a falar, opa, está sendo uma oportunidade para mim. Ei, volta, e quando chega o final do dia que eu percebo que eu não fui legal, porque eu fui
no impulso e fiz como eu sempre faço, eu depois volto, eu falo, não foi legal, e eu vou lá e crio uma oportunidade para refazer aquilo. E depois eu me sinto muito bem, porque é o certo. Sim. Entende? Sim. Esse trabalho de perceber, melhorar, perceber, melhorar. É isso aí. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Considerações finais? Os demais ficaram quietos hoje. Eu vou parar aqui rapidinho, só para a gente encerrar.